Olá, queridos, a graça e a paz a todos em nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Jonathan Souza mais uma vez. Olha, eu quero gravar este vídeo, trazer ao coração de vocês uma reflexão muito poderosa neste dia. Mas antes eu quero ressaltar o seguinte: olha, eu não sei em que horário do dia você está assistindo esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo pela manhã, pela tarde ou pela noite. Também não sei em que dia da semana você está assistindo esse vídeo. Mas eu escolhi um dia específico, um horário específico para gravar esse vídeo. Eu escolhi às 15 horas desta sexta-feira, ou seja, às 3 horas desta sexta-feira, dia 2 de abril, onde nós comemoramos a Páscoa, a Sexta-feira da Paixão. Hoje todo mundo está celebrando isso. Hoje é um dia que nós nos reportamos, nos lembramos, o dia do martírio, do sacrifício, de tudo aquilo que Jesus sofreu, padeceu por nós naquela sexta-feira fatídica, onde ele ali decidiu se entregar por nós aos seus algozes. Mas, nesta sexta-feira da Paixão, principalmente neste horário, às 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde, há muita coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa conhecer e que as Escrituras Sagradas, elas já nos revelam, elas já nos mostram. Por exemplo, os evangelistas, os 4 evangelistas, eles descrevendo a Sexta-feira da Paixão, relatando a Sexta-feira da Paixão, o sofrimento de Cristo naquele dia e a sua crucificação, eles dizem que justamente às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus Cristo, ele deu um brado ali na cruz, no Calvário. Às 3 horas da tarde, Jesus, ele expirou e deu um brado. O evangelista João, na altura do capítulo 19, e o versículo de número 30, João diz que Jesus exclamou dizendo: está consumado. Justamente às 3 horas da tarde, Jesus ele disse: Pai, está consumado, ou seja, está concluído, está acabado, chegou o fim. Quando nós meditamos sobre esse está consumado, e a gente olha os motivos pelos quais o Senhor Jesus ele resolveu se entregar na cruz do Calvário, ele resolveu passar por todo aquele sofrimento justamente num dia como esse que eu estou gravando esse vídeo aqui, num dia de sexta-feira. Jesus ele resolveu passar por tudo, toda a humilhação, todo o flagelo. Ele resolveu enfrentar tudo aquilo porque Jesus sabia que ele estava passando por tudo aquilo para que eu, para que você, para que todos aqueles que nele creem e aqueles que virem a crer sejam livres dos seus flagelos, das suas dores e das suas aflições. Portanto, às 3 horas da tarde daquela sexta-feira, o Senhor Jesus, pendurado na cruz, ele disse para Deus: Pai, está consumado, chegou o fim. Chegou o fim. Jesus não estava se referindo, chegou o fim da sua vida, porque ele sabia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, como de fato aconteceu. No domingo pela manhã,
Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Deus o fez ressurgir em glória dentre os mortos. Então Jesus, ele não estava se referindo, chegou o fim da sua vida, chegou o fim da sua história, não. Mas quando ele diz, Pai, está consumado, Pai, chegou o fim, Pai, está acabado, ele está dizendo, Pai, hoje, nesta sexta-feira, às 3 horas da tarde, às 15 horas, eu declaro que chegou o fim do sofrimento daqueles que creem no meu sacrifício, o fim das aflições daqueles que creem no meu sacrifício. Chegou o fim da dor, da lágrima, chegou o fim das doenças, das tristezas, das tribulações, das perseguições, chegou o fim dos problemas para aqueles que creem no poder do meu sacrifício. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo, chegou o fim do pecado, da morte, chegou o fim das aflições, chegou o fim das perseguições, das tribulações, da dor, do pranto, da aflição de alma, de espírito. Chegou o fim de tudo isso. Chegou o fim do império de Satanás na vida da humanidade. Chegou o fim do império da morte na vida da humanidade. Chegou o fim do império de tudo que é ruim na vida de todos aqueles que a partir de então comecem a crer piamente no sacrifício que o Senhor Jesus ali na cruz realizou por nós. É o que Jesus está dizendo na sua palavra. Pai, está consumado. Eu completei. Eu paguei. Chegou o fim. Ora, irmão, se você é uma pessoa que crer no Senhor Jesus Cristo, então receba essa palavra. Jesus Cristo, naquela sexta-feira, ele estava dando cabo do seu sofrimento. Você não precisa sofrer mais. Você não precisa andar mais deprimido, oprimido, cabeça baixa, escravizado, subjugado pelo pecado, pelo inferno. Você não precisa mais, porque Jesus pôs um fim em tudo isso quando ali na cruz ele deu o seu brado de vitória. Se você é uma pessoa que ainda não crê no Senhor Jesus e se encontra em meio ao sofrimento, tribulação, perseguição, dores, angústias, lágrimas, aflições, subjugado por Satanás, subjugado pelo diabo, pelos demônios, hoje, se você crê no poder do sacrifício que Jesus realizou há mais de 2000 anos atrás, naquela sexta-feira fatídica, a sexta-feira da paixão de Cristo. Se você crê que o Senhor Jesus ali na cruz, ele estava pondo um fim em todo esse seu sofrimento, então hoje, agora, toda a sua dor cai por terra. Todo o seu sofrimento cai por terra, toda a sua aflição cai por terra, porque Jesus está dizendo aqui na sua palavra. Não sou eu, não é o pastor Jonathan. Ele que disse aqui na sua palavra. Pai, está consumado. Pai, chegou o fim. Não o fim da sua vida, não o fim da sua trajetória, mas o fim daquilo que nos assolava. O fim de todo o sofrimento, de toda a angústia, o fim de tudo aquilo que nos afastava da comunhão de Deus, da presença de Deus. Tanto é que quando ele diz, Pai, chegou o fim, a Bíblia diz que então o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Isso é, livre acesso a esta nova vida em Deus. Essa vida cheia de paz, de esperança, de alegria, mesmo em detrimento das aflições que estão em nossa volta.
mesmo em detrimento de tudo que acontece ao nosso redor. Deus, ele nos mantém firmados na sua palavra, para a glória daquele que vive e reina para sempre. Nessa sexta-feira da paixão, eu deixo essa reflexão para você, para sua família. O meu desejo é que você tenha sido muito enriquecido, muito abençoado por Deus. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você crê que precisa ouvir esta palavra, receber esta palavra. Compartilha, porque certamente Deus as abençoará. Feliz Páscoa a todos e que verdadeiramente nessa sexta-feira aquilo que Jesus falou ali na cruz seja realidade na sua vida e na minha vida. Que o fim de todo sofrimento seja real, porque ele morreu e padeceu para nos dar uma nova vida nele. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.